Fala, turma. Vou fazer um vidinho aqui do CRM Ox. Como que é simples você gerir sua carteira e ter a visibilidade completa da sua carteira, coisa que muito provável hoje você usa várias planilhas de Excel, um Power BI, análise de 2, 3, 4 tipos de sistemas. Você acha que você tem muita informação, mas você acaba perdendo o valor dessa informação e muito tempo para operacionalizar essa informação do que realmente tratar isso como algo estratégico, tá bom? Então, dentro dessa página, só para entender, como todas as páginas de painéis, a gente tem os principais insights de mercado, boa prática mesmo de venda, e como que é uma boa prática da página, qual que é a ideia dessa página, um contexto para o usuário bater o olho e já saber o que acontece de uma forma bem simples. A gente prioriza muito aqui numa parte que a gente tem que ver, entender muito fácil esses dados e agir, senão não funciona de nada, você só vê, você só entender e não tem uma próxima ação. Então essa página é dividida em 3 sessões, eu vou mostrar aqui para vocês, mas o importante é que dentro de cada sessão você está clusterizando a sua carteira de cliente numa única tela. Você tem a vida do seu cliente, ou da sua carteira, ou do seu vendedor, da sua loja, da sua filial, da sua BU, enfim, qualquer forma que é clusterizada a sua área de vendas aí. Qual que é o ponto importante? Preciso ver, entender e agir. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Esse cardzinho aqui, ó, ele é uma coisa muito importante que pouca gente olha e quando vai ver já perdeu o cliente. Aqui eu trago os clientes que teve uma queda de faturamento considerando 2 períodos. Então todos os cards ele é padrão. Quando eu abro esse modal aqui, ó, ele me traz sempre quem que é o vendedor, a data da última venda, a data do último contato e se eu tenho uma tarefa, ou seja, se eu tenho um próximo passo em aberto ou não com esse cliente, tá bom? Então o que acontece aqui? Eu estou vendo e estou entendendo essa carteira. Eu trago 2 partes de queda, tá? Uma queda leve e uma acentuada. Eu preciso falar com esses clientes depois, porque está perdendo faturamento, eu quero entender o que vai acontecer. Com 1, 2 cliques aqui, ó, você vai criar uma tarefa em lote, isso vai estar na página de tarefa. Mas esse modal de sempre ter a data da última venda, a data do último contato e se tem um próximo passo definido, ajuda muito na gestão contínua. Vou falar um pouquinho dos cards aqui, os principais clientes com negócio em aberto. Gente, é foco total, já tem um negócio em aberto, a gente tem que garantir que a gente está trabalhando em cima desse negócio e fechar ele a maior conversão possível. O outro que eu acho fundamental para gerir é clientes que estão tendo queda de faturamento. Isso a gente não vê no dia a dia, porque antes ele comprava 10 mil por mês, agora está comprando 9 mil, daqui a pouco 8, daqui a pouco você perde. Quando você perde, você vai entender. Quando ele diminui o ritmo de compra, você não entende. Clientes que nunca compraram, ou seja, o que está na carteira do meu time de vendas que nunca teve uma compra? Por que eles ainda estão nessa carteira? Qual que é o negócio? Como que está andando isso? Será que está sendo uma distração para o meu vendedor ou não? Então, esse é um ponto importante aqui. E clientes sem próxima tarefa. Gente, eu já bato muito nisso. Se você tem um cliente, não importa se ele está comprando, se ele não está comprando, você tem que ter um próximo passo com ele. Liguei para ele, está com o estoque cheio, não está no momento de compra desse serviço, não importa qual seja o motivo, eu vou ligar para ele daqui a um mês, daqui 15 dias, daqui 2 meses. Então eu tenho que ter um próximo passo definido. Quando a gente não tem isso, é muito claro que o vendedor não está fazendo a gestão disso ou não está usando o sistema e aí você vai acabar ficando na mão em dependência de vendedor. Esse é um outro ponto legal que eu gosto de clusterizar até para regras de encarteiramento e desencarteiramento, que é o seguinte: o resumo por tempo de relacionamento. Qual foi a última vez que eu me relacionei com esse cliente? Relacionamento que eu falo que a gente tem o VoIP integrado, o WhatsApp integrado com a API oficial, ou ele pode transcrever alguma coisa que ele conversou e digitar se ele foi numa visita, enfim. Então eu vou pegar essa interação do meu vendedor com o meu cliente e eu vou entender o período que foi dessa última interação. Então se eu tenho um cliente que eu não estou falando, isso me preocupa muito. Ou o meu vendedor ele não está usando as ferramentas que eu disponibilizo, ou esse cliente realmente está esquecido. Então é uma forma legal de fazer gestão e olhar a carteira por isso. Então aqui você tem por período 15 dias,
de 16 a 30 e assim por diante, e o cara que nunca foi abordado. Então, é uma forma de você olhar o seu vendedor, a sua gestão de carteira numa tela só. E por último, uma coisa que é bem usada já no mercado, mas mesmo assim muita gente não consegue ter esse acesso fácil, é se um cliente é ativo, inativo, perdido, não importa o nome que você chama isso, mas olhando ao último tempo de negócio, tá bom? Então você tem aqui, ó, sempre que eu abro os modais, eu já te falei, a gente consegue ver tudo aqui, quem é o cliente, quem não é, qual foi o valor da venda, mas tipo assim, tá na cara sua, do seu vendedor, do seu time, como que essa carteira está clusterizada e quais são os passos que você precisa ali para gerir cada vez melhor essa carteira e ter certeza que está controlando essa carteira e estamos cuidando dos clientes, que é a coisa mais preciosa, que é o que faz a sua empresa acontecer. Então, a ideia desse vídeo aqui é mostrar um pouquinho na íntegra como funciona um painel nosso de cliente, como em uma única tela, em poucos cliques, você realmente entende tudo que está a sua carteira de cliente, como está o seu comportamento de vendas. Você pode gerir melhor sua carteira ou gerir melhor o seu vendedor que está com essa carteira. Espero que tenha ajudado aí esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho mais uma forma simples e fácil, mas poderosa de gerir os clientes.